GFF Criando Empresário, e hoje vamos falar de filhos, crianças. Será que é fácil? Cuidar de um, dois, eu acho que é agora de 30, 40, 50, não sei. Mas a gente vai descobrir agora que Dani Mendes, uma das proprietárias da Escola Cometa da Alegria, situada hoje na região de Mauá, São Paulo. Gente, se inscreva, curta, compartilha. Eu preciso de cada um de vocês, por favor. Vamos com a Dani? Dani Mendes. Dani, prazer, obrigado, meu anjo, por ter vindo. Obrigada. Agora você, eu posso te falar que vai ser um complicado para você. Minha filha estuda na sua escola. Verdade. Conheço tudo lá dentro. Verdade. Dani, obrigado por estar vindo. Eu que agradeço. Eu sei que é você, sua mãe e sua irmã. Isso. Nome de mãe e irmã? Maria Goretti, né? A tia Goretti. Tia Goretti. E a Dayana. Dayana. Minha mãe que faz parte do Recursos Humanos e minha irmã da parte de coordenação E geral. você? Eu fico com a parte financeira, administrativa, direção. Que bom, vamos falar a mesma língua. Então agora eu vou te falar, como surgiu a ideia de criar o Cometa da Alegria? 24 anos de Cometa da Alegria? 24 anos. 24 anos. Começou, a minha irmã, ela dava aula numa escola de educação infantil, né? Isso em 90, acho que ela começou em 92. E ela trazia vários questionamentos para casa. Minha irmã já chegou até a levar comida para casa, porque a escola que ela trabalhava, que era uma escola de educação infantil particular, deixava um pouco a desejar. E naquela época, né, que a educação infantil ela vem ficando mais forte ao longo dos anos, porque naquela época a educação infantil era de assistencialista, quer dizer, o pai e a mãe trabalhavam, né, e a escola era só mesmo para aquele cuidado. Sim. Hoje não, hoje ela tem um outro caráter, né? Hoje tem caráter de ensino. Hoje é totalmente pedagógico, sem fugir do lúdico, né? E sem contar com, né, que hoje, pela legislação, né, a partir dos 4 aos 17, a criança é obrigada, né, a estar dentro da escola. Mas vocês trabalham até antes disso, porque minha filha tem 3 anos. Sim, Minha sim. filha, ela faz sim. aula de balé com vocês. Sim, ela largou das fraldas, obrigado. Já não aguentava comprar fralda. E ela também, ela tem um convívio que antes ela não tinha. E ela tá amadurecendo demais. Então vocês trabalham tudo, independente da idade. Sim. A partir do momento que o pediatra libera, né, ele pode fazer a matrícula na nossa unidade, que a educação infantil ela é dividida em 2 partes, entre creche e a pré-escola. Do 0 aos 3 é a creche e dos 4 aos 16 é a educação, a pré-escola, que faz toda a parte da educação infantil. Mas em termos legais é a partir dos 4, mas se o pai tem essa disponibilidade de colocar a criança antes, é magnífico, porque a criança ela adquire uma rotina que dentro de casa ela não consegue, e não porque o pai não é capaz, mas como nós temos essa rotina, né, a escola tem essa rotina e é muito mais fácil a criança inserir nessa rotina e fica muito mais fácil, né, em relação ao aprendizagem do desenvolvimento dela. Legal. Então é muito bacana, eu indico, não é só porque eu tenho escola, mas eu indico a mãe e o pai que está pensando em colocar, super indico colocar numa escola, porque o desenvolvimento da criança é outro. E as crianças de hoje, ela tá muito mais, não dá nem pra comparar com a minha geração, né? Hoje eu me deparo com crianças de 3 anos, de 2 anos e meio, que fala que tá ansiosa. Sim. Ou ansiosa? Eu não lembro quando eu usei esse termo pela primeira vez. Minha filha de 8 adora falar isso, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fico chocada, né? Eu fico chocada, principalmente de escutar isso na educação infantil. As crianças, elas estão muito mais maduras, elas estão muito mais perceptivas. E antes, a fase do porquê parece que era muito mais adiante do que hoje. Hoje você pega crianças com muito menos idade e quer saber o tempo todo o porquê. E é muito fascinante, a gente não pode subestimar. A gente acha que ai não, tem 2, 3 aninhos. Não, se ela perguntou, a gente tem que responder sim. Fora do meu script, eu vou te fazer uma pergunta. Dizem que as crianças estão cada vez mais evoluídas. Nesses 24 anos, realmente está acontecendo isso? Com certeza. Com certeza. E elas estão... E a gente que está há tanto tempo na área, cada ano é uma caixinha de surpresa, assim. Crianças que estão se formando hoje, se você pega crianças de agora, já é totalmente diferente. É engraçado que minha filha é de 3. Ela conhece muito mais de YouTube celular do que eu. Parece que eles já nascem com um dedinho. Quais os fatores mais procurados pelos pais na hora de matricular seu filho? Olha, primeiro assim, a mãe está voltando, né, para o mercado de trabalho, que hoje 40%
das famílias é a mãe que arca. Sim. Então, assim, a mãe voltando no mercado de trabalho é o principal fator, né? E assim, e é bacana que a nossa escola, nós temos a câmera que até aos 3 anos... É que eu vou vender seu marketing no final. Você não fica falando tanto que eu vou vender o marketing no final, eu vou tentar ver um descontinho na mensalidade, que não é do cara não, viu, gente? Tá no preço bem legal. Mas eu vou tentar fazer alguma então, coisa essa depois, câmera é um né? álibi, assim, pra todo mundo. Maravilhoso. Pra funcionário, pra gente, pros pais. Então, assim, é bacana que o pai pode ver... tá vendo, né, em casa o desenvolvimento da criança, o que está acontecendo na escola. Isso é muito bacana. Eu não sei se eu sou um pai mais perdido, mas minha esposa tem um Big Brother da escola. Eu não muito. Desculpa, mas é eu que sou um relaxo de pessoa, viu? Mas minha esposa acompanha, é muito legal esse negócio. É muito bacana. E assim, e se acontece alguma coisa que o pai não estava vendo, a gente guarda, tem as câmeras, a gente consegue armazenar por 7 dias e pode ir até a escola e tá vendo, né, o que aconteceu, ou alguma coisa que, enfim, que não gostou, enfim. Então isso é o bacana de você. Então isso é um fator muito importante pra gente, que dá uma segurança pra todo mundo. A gente que tá na direção, os funcionários, ou qualquer mal entendido, as câmeras estão lá. Então, assim, é muito bacana. E assim, e da nossa parte, dizendo, realmente a gente acredita no nosso trabalho, a gente não tem nada para esconder e tá ali, tá aberto. E a nossa preocupação é só na fase dos 4 meses aos 3 anos, que até aquele momento onde a criança não consegue verbalizar. Sim. Porque aí, a partir dos 3 anos, a criança ela já está verbalizando, mas a gente tem câmeras, né? Que o pai também pode se tem alguma dúvida, tem como ir na escola e a gente pode fazer. É muito legal que aconteceu um caso com a minha filha, ela bateu a cabecinha na coluninha da porta. E quando eu cheguei pra pegar ela, eu sei que criança não tem jeito, por mais que a gente tá em cima, acontece em casa, você cuidando de um, imagina numa escola. E de pronto, já tava no caderno de anotação, vocês tinham falado, quiser a câmera para ver, não, é super comum, mas é muito legal isso, porque você se resguarda. Exatamente. Né? E é muito bacana, porque assim que acontece, as tias já correm pra tiro, e ela já salva, e ela já deixa a cena salva para não ter aquele, né? Então aí na hora que o pai quiser e ela tá vendo as câmeras, elas estão abertas. Então isso pra gente, assim, é um álibi que eu vou ser muito sincera. Dá um pouco de medo se você, né, se professor, nossa, eu vou colocar, mas assim, pra gente é muito tranquilo. E o que é legal também é porque, assim, tem 16 câmeras se eu não estiver falando besteira dentro da escola, porque a gente tem o canal e a gente vê os quadradinhos. Só que eu tenho acesso às câmeras onde fica a minha filha, então eu não tenho por que ver filha de outra pessoa. Exatamente, essa preocupação Você também. Você tem isso também da Comida Alegria, a gente tem né? essa preocupação porque, né, eu não acho que você ficaria à vontade de outros pais, tá vendo? Não por nada, mas é aquela particularidade da criança, né? Então a gente separa por fases para o pai ter só aquele acesso. E mesmo, né, não tem porquê. Né? O foco é o seu filho e pronto. Dani, a gente tá se superando, porque a gente tá sem querer respondendo algumas outras perguntas. Eu tô sendo teimoso dessa história, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que é como é feita a integração entre os pais e o colégio. Eu vou falar, que eu já respondi que tem caderno, que eu falei na resposta anterior, tem as câmeras que ajudam, mas fala você como mais é feita essa integração. Então, a escola é aberta, né? A gente não agenda horário, por exemplo. Tem casos que é para conversar com a parte pedagógica. A minha irmã, ela tem uma agenda, que ela tem os horários para você estar conversando. Mas assim, a escola é muito aberta. A hora que você quiser, as portas estão abertas. Então assim, não tem aquela restrição. E a gente acredita muito nisso. Eu costumo dizer que a primeira coisa que eu falo pro pai imagina um relacionamento de homem e mulher. Às vezes a gente acaba guardando coisas que chega uma hora que você estoura e joga tudo na cara. Entre o relacionamento do pai e a escola é a mesma coisa, não só na minha, mas assim, em qualquer outra, seja no município, seja na pública, você precisa ter esse relacionamento. E por mais que sejam pequeninas coisas que de repente o pai, não, eu não vou porque é uma meia que trocou, uma agenda que trocou, e o pai deixa de comunicar, a gente prefere que ele comunique,
qualquer coisinha, porque aí fica um relacionamento mais saudável, como um relacionamento, né, de um relacionamento amoroso, Sim. né? Então, assim, essa comunicação é muito importante. Então, as portas estão sempre abertas, né, de você lá para estar conversando com a gente e não deixar isso proletar, não deixar isso para depois. Sim, Então, assim, essa é uma das características, assim, o pai, ele tem, né, ligar ou até a escola, a gente tá sempre de portas abertas para poder atender. Tá. E um colégio de 24 anos já aprendeu tudo? Não. Pô, Não. 24 anos? Não, de Ó, eu com jeito 24 anos nenhum. já dirigia, Pois já é. trabalhava, já era formado. Vocês não aprenderam Não, tudo? ainda mais com essas gerações, né? Sim, As sim. crianças, elas vêm, cada geração, elas vêm de uma forma, e a gente, todo mundo passa por um momento muito complicado com essa geração, não só na educação infantil, que essas crianças estão super antenadas, e a gente percebe que tem alguns pais que eles acabam se assustando mesmo com tanta, essas crianças estão tão, a gente acaba escutando coisas de 2, 3, 4 anos que você não se escutava antes, e a gente que está dentro da educação, às vezes eu fico chocada com as coisas que elas me falam, mas assim, chocada numa maneira saudável. Da evolução, né? Da evolução. Então, assim, não, a gente tem muito que aprender, né? A educação, ainda mais a educação infantil, que não para de crescer, e estudos. Então, a gente tem algumas coisas que a gente já tem mais aquela habilidade, mas em relação à criança, a gente está sempre aprendendo, e isso é muito gostoso, trabalhar com a educação infantil, né? Você tá aprendendo e não é uma coisa cansativa, porque todo dia é uma caixinha. É uma coisinha nova, né? É uma coisinha nova, um aprendizado novo, é uma criança que te surpreende por detalhes. Eu até tava brincando com uns amigos meus que uma criança perguntou se eu era uma fada. E que outra profissão do universo alguém ia perguntar se eu era uma fada? Mas você sabe que eu sou fada do dente, eu sou Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Pois é. Então... E é fascinante, né? Você acaba voltando ou vivendo coisas que você não viveu na sua infância. Sim. Né? Então, assim, é fascinante. A educação infantil, essa fase, é uma das, pra mim, a fase mais importante. E às vezes os pais perguntam, por que não tem fundamental? Por que não tem o médio? Porque você foge mais ou menos do intuito, né? Foge totalmente, porque pra gente a educação infantil é o momento mais importante da educação da criança. Eu entendo que uma criança com uns 8 anos, 6 anos, ela já tem personalidade. Então vocês estão montando uma personalidade de uma criança, né? Estamos ajudando. É a sua visão também, Dani? Também, nós estamos ajudando. Em relação a cuidados, né? E assim, nós acreditamos que tem escolas grandes, né? Que assim, tem pais que acabam optando por uma escola grande, desde a educação infantil até o ensino médio. Foi um assunto que eu estava conversando com um amigo meu da pós, que ele é orientador de uma escola grande em São Paulo. E assim, a gente conversando, eu falei assim, você já pensou uma criança na educação infantil passar 15 anos no mesmo prédio? Nesses prédios que parecem muito mais cadeia que outra coisa? Sim. Não por nada, né? Mas fechado. Fechado e não ter aquele... E a criança precisa ter essa alegria, né? É assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou super a favor de escola pequena para educação infantil, que tem um olhar diferenciado. Não que não seja bom, pelo amor de Deus, mas assim, é o que nós acreditamos. Mas consegue ter um tratamento especial para cada uma escola pequena, onde conhecemos os pais, onde temos um vínculo com o pai, porque a gente precisa ter esse relacionamento com a família também, né? Porque acaba sendo uma extensão de uma forma, pedagogicamente falando, de um cunho diferente, mas é uma extensão, né, dessa criança. Então é muito importante você focar a educação infantil com outro olhar. Mas assim, é claro, se o pai optar por uma escola grande, eu jamais optaria por uma escola grande. Deixaria a partir do fundamental, porque é uma outra fase da criança. E se você pensar em educação infantil, ensino fundamental, médio, universidade, e se for para mestrado e doutorado, são anos estudando, e assim, e a criança, eu acho que ela precisa dessa coisa. E felizmente a gente tem um espaço onde a criança pode correr, pular corda. Que a gente está mostrando, viu? A gente está conversando, está passando aqui. E é muito bacana porque a nossa parte de recreação maravilhosa, as crianças, assim, hoje pula corda, não faz coisas que hoje a maioria das crianças moram em apartamento, elas não têm essa oportunidade. Então é muito bacana. As crianças não importam suja, né? Sim, mas eu acho que é importante. Tem que sujar de barro. É fundamental. É fundamental a criança ter esse contato. Minha mãe
vizinha que cria anticorpos, viu? Precisa, viu? Eu tenho uma amiga que ela foi no pediatra, e o pediatra, sério, falou, olha mãe, essa criança precisa de vitamina S. E ela, aquela mãe toda, meu Deus, onde eu compro vitamina S? Sujeira. Essa criança precisa de sujeira, Sim. essa criança precisa se desenvolver, precisa andar descalça, precisa correr, porque senão ela não cria anticorpos. E ela foi muito engraçada ela contando. Ela, meu Deus, vitamina S, por que vitamina S eu compro? Que farmácia, não sei o quê. Foi muito engraçado, mas é que ela Eu vou fugir do script novamente. A minha filha, ela chega em casa e ela, não vou falar os nomes que ela comenta, mas eu já sei todos de cor, porque às vezes não pode falar. Sim. Mas assim, Leandro Hernandes, Dani Mendes, Alex Oliveira, todos os nomes de aluno, eles falam o primeiro nome e o sobrenome. Por que esse? Então, no começo por ter vários alunos com o mesmo nome, né? E tem a parte da gente focar que a criança ela precisa se identificar como o nome dela completo. Sim. Geralmente, na maioria dos casos, é pelo sobrenome da mãe, né? Porque é o primeiro, né? Mas essa individualidade a gente acredita que é muito importante. Sim. Então é muito bonitinho você ver as crianças de 2 anos. Eu dou risada. Exatamente. Por exemplo, tem uma criança que o sobrenome é Cordeiro, pelo jeito. E ela fala Cudelo. Então, assim, é um sábio. Tem outras também. É muito legal, porque ela chega com... Sim, exatamente. A importância da individualidade desse nome, do nome da criança, dela se conhecer como o nome dela completo. Sim. Né? Então, no começo foi realmente, né, no começo lá atrás, da repetição dos nomes. Depois a gente começou, peraí, né? Tá dando certo, é importante da individualidade de cada criança, sim, né? Sim. Dela se conhecer não só pelo primeiro nome, como o seu segundo nome também. Entendi. E é muito bonitinho. Não, é muito né? legal, porque são sobrenomes diferentes, né? Então... muito bonitinho. Aconteceu essa semana de eu chamar uma criança pelo primeiro nome só, que isso é muito difícil de acontecer. Sim. E me deu um branco, sabe aquele cansaço de dar um branco? Comecei. Aí eu falei, fulano, aí ele, tia Dani, eu não conheço a pessoa. Aí eu fui lá, aí eu falei assim, e o fulano? E o nome do fulano? Ah, ele tá ali. Então é muito bonitinho. E lá dentro da escola mesmo, eles acabam chamando pelo sobrenome. Sim, então tudo me identifica. Exatamente. Sim. E é muito bonitinho. Eu passei uma grande parte né, do meu desenvolvimento nos Estados Unidos e lá é muito comum, principalmente, exatamente. Você vê corrida de Fórmula 1, por exemplo, é tudo o sobrenome do piloto. Exatamente. Então foi tudo uma junção. E é importante para a individualidade de cada um. Né? E é muito bacana, é muito bonitinho. Não, eu acho muito legal, eu acho muito legal. Eu tava até conversando com você, eu falo, eu vou criando pergunta aqui, Dani, você não foge. A gente tem um script, mas não siga esse script aqui, ó. Gente, novamente, o script, essa enganação. Mas agora eu vou ler uma, tô brincando. Existem profissões pra mim, na minha cabeça, que não pode errar. Policiais, bombeiros, médicos, e eu vejo também que professores, principalmente que trabalham com a idade de 0 a 3 anos, como que você trabalha isso diariamente com os colaboradores do Comida da Alegria, com a sua irmã, com a sua mãe, com você mesmo? Como que vocês trabalham isso dentro da Escola Comida da Alegria? Olha, esse é um aprendizado diário, né? Porque assim, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos antes de qualquer coisa e nós somos falhos. Sim. Então, a gente até costuma dizer que o pai que achar, ou se tiver alguma escola que dizer que nós não vamos errar, corra. Sim. Porque nós somos seres humanos, né? Falhamos e aprendemos com as falhas. A diferença é que quando você falha, quando você comete um erro, é como você vai desenvolver essa falha. Tem que evoluir com né? ele, né? Exatamente. Você não pode deixar isso continuar acontecendo, né? E assim, a gente vem procurando sempre estar entre cursos, palestras. Nós temos uma parceria muito bacana com a Escola da Inteligência, né? Que é a Escola da Inteligência faz o script, Dani! Né, do Augusto Cury. E assim, nós somos muito felizardas de estar podendo proporcionar palestras incríveis com o professor Augusto Cury. Mas assim, a gente precisa estar atualizando o tempo todo, né? Cursos de socorros, palestras, inclusive nós fechamos um dia durante o ano, que para que essas professoras elas se capacitam mais, está sempre capacitando mais para que não ocorra assim,
falar erro acaba sendo muito amplo, mas assim, para que não ocorra essas coisinhas, pra gente estar sempre a par do que tá acontecendo. Mas assim, somos seres humanos, né? Mas a gente tá o tempo todo em cima para que isso não ocorra. E assim, a gente tá sempre lá, né? Então, a gente sempre tá em cima. Eu, minha mãe, minha irmã. Eu sempre retiro com a sua mãe. Eu sempre retiro minhas filhas com a sua mãe, com a Eruja, que não é da família, mas tem um... Ela abraça aquela escola de uma forma... Ela é o que lá dentro? Ela é secretária, mas assim, braço direito, esquerdo. Tem o Thiago também, que é uma pessoa maravilhosa. É outra pessoa maravilhosa. Que eu acho que de homem lá é só ele. E assim, ele tem um tratamento maravilhoso, o Thiago. Ele exatamente. Então, assim, nós somos muito felizes de ter uma equipe que acredita muito. Depois você vai ter que passar o nome da equipe, né? Senão você só vai ter greve. Tá? Exatamente. Eu vou fazer um elogio daqui a pouco para duas pessoas que já tá aqui marcada no meu script. Pelo fato de minha filha chegar falando toda vez das duas. É maravilhoso. Então, assim, depois eu vou fazer meu merchandising para elas. E assim, vamos lá, de que maneira o colégio Cometa da Alegria, ele lida com a individualidade de cada criança? Por exemplo, tem aquela criança mais quieta, tem aquela criança mais bagunceira. Como que vocês lidam com isso? Assim, uma dos nossos grandes pontos é a quantidade de funcionário para criança. Eu, sendo do Conselho Municipal de Educação, então assim, eu estou sempre não só olhando o particular, mas o municipal também. Sim. Né? E é uma grande vantagem da escola particular, né? A quantidade de crianças que você tem dentro da sala de aula e a quantidade dos profissionais, de você ter tempo hábil para você poder analisar essa criança e conseguir que ela se insira dentro do contexto no seu próprio momento. Sim. Né? E nós temos, é claro que nós temos a Secretaria da Educação, que nós temos um currículo que a gente segue, esse currículo tem que ser seguido, né? Nós temos o nosso próprio, mas nós temos uma direção que vem da Secretaria da Educação, então isso tem que ser abordado. E de repente, se a gente pega uma criança que ela não consegue ser tão mais hábil em um determinado tópico, a gente acaba, se é uma criança que ela está o dia inteiro com a gente consegue fazer um outro trabalho dentro da recreação ou com brincadeiras. Então, assim, o professor ou recreacionista, ele acaba analisando e trabalhando com essa criança de outras maneiras. Não precisa ser necessariamente pedagogicamente, né? Mas olhar essa criança como um todo e trabalhar ela não só dentro da sala de aula, mas de um momento mais lúdico. Sim. Por exemplo. E o tempo todo, você está o tempo todo trabalhando com ela e em várias situações que não seja só na parte acadêmica, né? Eu digo na parte pedagógica. E respeitando o espaço de cada uma, né? Porque assim, eu costumo dizer que a criança, eu visualizo uma corrida de tartaruga, todas assim bonitinhas, e você dá a largada. Tem tartarugas que elas vão ser muito mais rápidas. Aqui ela dá uma parada, e essa criança aqui, opa, é a minha hora, e ela Sim. vai, aí ela vai. Então assim, não tem uma fórmula, não tem uma maneira específica, mas o olhar dentro dessa criança, dentro do profissional, e pegar qualquer tipo de exemplo, né, e fazer com que a criança pense, que ela se torne uma criança crítica, e isso é muito bacana. Então nós temos assim a felicidade de ter profissionais que estão o tempo todo em cima. Que eles compram a ideia de vocês. Que compram a ideia o tempo todo. É claro que a criança, ela precisa ser respeitada, né? O tempo dela. E assim, é muito curioso, e é unânime, isso não é coisa de agora, é coisa de sempre, que geralmente essa criança ela é muito mais avaliada no contexto familiar do que na própria escola, Sim. né? Porque eu fico imaginando naquelas rodas de família, não, porque olha, o meu já está dizendo o abecedário inteiro, olha, o meu já está falando inglês. É ostentação demais. Isso, se as pessoas soubessem o quanto isso não é legal. É porque você joga uma obrigação que não é necessária, né? Não é necessária. Minha filha tem que ser igual a sua e vice-versa. Ela não é, e ela Sim. nunca vai ser, ela tem um tempo dela. Então, assim, existem várias maneiras a inteligência, ela não é denominada por uma só. São várias inteligências. Por exemplo, você pode ser super legal, super em matemática. Sim, sim. E o outro pode odiar a matemática e ser bacana em português. Então, a gente precisa ter esse olhar de que a criança, ela não precisa ser boa em tudo.
né, na parte de socialização, então. Tem pai que, nossa, não, minha criança, meu filho não tá... E aí eu fico pensando que eu, como tenho problema dessa... Não problema, mas eu tenho muito mais dificuldade em socialização. Sim. Minha irmã, que é a... Já é mais social. Social, ela que tá no microfone e eu que tô atrás das cortinas o tempo todo. E aí eu fico pensando, eu me dou como exemplo. Porque assim, não, eu não sou obrigada a ser tão sociável o tempo todo. Eu tenho meu momento. E a minha irmã tem um jeito dela. Então assim, isso precisa ser respeitado na criança também. Não, ela não é obrigada a fazer as coisas que ela não tá afim. É claro, se é de uma maneira extrema, por exemplo, é diferente se a gente sabe que é uma criança totalmente ativa e de uma hora pra outra ela não quer mais brincar. Aí, peraí, a gente tem um problema que a gente precisa entender o que tá acontecendo. Mas essa criança, ela não é obrigada a ser como o irmãozinho ou como o primo. Sim. Então, assim, eu até falo pros pais, vamos imaginar essa corrida de tartaruga. Ela tá correndo aqui, aí uma hora ela para, então a gente tem que respeitar esse desenvolvimento dela. Né? Então, tem criança que ela já sai da nossa escola já lendo, tem outras que ela vai adquirir só no primeiro ano ou no segundo, mas é o momento de cada um, né? Se não tiver nada errado na parte neurológica, tá ok. Sim. Então, assim, eu acho que o âmbito familiar acaba sendo o principal vilão, né? Porque daí deixa o pai inseguro, né? Essa onda, né? Vem uma onda aí de autismo, que tudo é autismo, e aí qualquer coisa, não, essa criança é autista. Sim. E é muito complicado, né? É muito complicado, porque a criança, ela tem o tempo dela e tem que ser respeitado esse tempo dela, né? E a gente acaba usando em outras, né? Em qualquer situação, a gente acaba fazendo com que a criança ela se desenvolva e ela vá resolver esse problema. Porque hoje um dos grandes avagarantes que não só na educação infantil e que no fundamental e no médio está se refletindo muito, é o pai, nessa geração, principalmente nessa geração agora desses 3 últimos anos, 4, posso até falando besteira, mas é do pai não querer que a criança se frustre, que é um outro tópico que eu acho que deveria... Então, mas é muito complicado, porque o pai não quer que a criança se frustre, e não é o cometa, mas eu digo que é mundial. Sim, mundial. Né? É mundial. Aquele negócio, pai, eu quero aquele sapato, eu tenho que dar aquele sapato, porque senão meu filho vai ficar triste. Minha mãe me dava aqui, mãe, você assiste todos os vídeos, você me dava que chute, eu tinha que usar até o último gol acabar. Pois é, né? Ninguém passou por época do que chute, só a gente, não, né? Pois é. Alex Oliveira, você usou que chute? Ele usou, tá, gente? É que todo mundo quer conhecer o Alex Oliveira, eu não apresento, tá? Eu vou fazer isso em 2019, né? Ótimo. Não, na minha época, da Melissa de feira, né? A Melissa na época, né? Na minha época era vendia na feira. Sim. E hoje é pra elite. Né? Você viu, você era da elite antigamente, não sabia. E não sabia. Então, assim, é muito complicado. E isso é um tópico que tem que ser abordado. A gente tem eu não posso esquecer de mencionar a nossa psicóloga, que ela é maravilhosa, a Thaís. Ela tá lá sempre pra ajudar, né? Se tiver alguma coisa que tá fora, sim, alguma criança que tá apresentando um outro tipo de comportamento. Ela é maravilhosa. Ela tem um escritório também, né? Que ela tem de fora, ela é maravilhosa. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos convidar a Thaís pra vir aqui nesse canal. Olha, ela é maravilhosa e tem assuntos assim que principalmente, mim, com certeza, você vai, então, são 2 tópicos eu acho que a gente precisa abordar muito, que é muito, principalmente na época, na fase, né, que a sua filha tá aqui na fase creche, que a gente chama, sim, de creche legalmente falando, mordida e frustração. Sim. Eu acho que são 2 tópicos importantíssimos, que são tópicos não só a realidade do Cometa, mas a realidade de todas as, sim, escolas daqui do Parque São Vicente, de São Paulo, do Brasil e é mundial. É meio que uma arma de defesa para uma criança, né? Todo mundo tem, hoje eu tenho uma arma de defesa, você tem uma arma de defesa para a criança mordida. Eu costumo dizer, nós que já somos adultos, se a gente quer xingar, se a gente quer... Vamos xingar, a criança não, ela não consegue verbalizar. Sim. E qual é a defesa dela? Mordida. Os dentes. Sim. Então, assim, quando a criança é a que morde, o pai tem um olhar. E quando ela é a mordida, o pai tem um outro olhar. E que eu não tiro a razão. Mas o pai e a mãe podem ajudar? Pra inibir essa mordida? Com certeza. Eu tento trabalhar com a minha filha nesse sentido, né? Com certeza. E assim, são fases. E não é um brinquedinho que você desliga e essa criança para de morder.
né? É um processo que isso, assim, é aos poucos que a gente vai trabalhando, não só na escola, como fora da escola Sim. também. Então, são dois assuntos, assim, que eu e a psicóloga, a gente estava conversando, e assuntos que a gente precisava abordar, porque é um assunto mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos, a criança ela é convidada a se retirar da escola. Ela é expulsa da escola quando a criança começa a morder. Então, assim, são assuntos graves que não é a realidade do município e não é a realidade, é uma realidade mundial. Você viveu 10 anos fora do país. Um pouco mais de 10 anos Vou fazer fora. uma pergunta bate-pronto. Existe muita diferença entre um brasileiro e um americano, por exemplo? Olha, em questão de educação, assim, é cultural. Primeiro começa culturalmente falando, né? São culturas diferentes, mas criança é criança e pai é pai em tudo qualquer lugar do mundo, né? A criança, ela desenvolve e ela mostra aspectos que tem, e mundialmente falando que tem a mesma coisa. Agora, é claro que a cultura, ela influencia muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com criança lá, eu trabalhei com criança filha de americanos e filha de brasileiro com americano e filha de brasileiros. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com as gerações, com essas gerações e eu tive a oportunidade também de morar tanto... gerações, né? Isso, eu tive a oportunidade de trabalhar também com crianças, eu morei no Oriente Médio, em Dubai, com crianças... esse foi um pouquinho mais restrito, então eu trabalhei com várias crianças de várias nacionalidades, não só de lá. E em Singapura eu estudei, fiz um curso muito bacana em educação infantil e que eu fiz um estágio muito legal em uma creche em Singapura, que a gente hoje tem uma prova mundial que se chama PISA e que testa tanto são ciências e matemática, né? Mundialmente falando, em Singapura é o número 1 e ela vem por 3 anos, é o número 1 do mundo. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa creche em Singapura, onde a educação é número 1, pelo menos aos vistas do PISA. Eu tive assim o privilégio, e a minha professora era muito, foi muito bacana, porque ela era da Austrália e a gente tinha um currículo americano com leis asiáticas. Então o negócio era doido, eram coisas assim que professora, se eu levar isso pro Brasil, eu não sei, assim, são coisas que é totalmente fora do nosso contexto. Por exemplo, a criança na educação infantil, ela não pode fazer nenhuma atividade sem os sapatos, sem o tênis. E se tiver isso na Austrália, e se tiver alguma criança que precisa tirar o sapato, precisa comunicar primeiro à prefeitura. Para dizer que a gente vai fazer algum desenvolvimento. Então, assim, exatamente, são coisas em relação a banho. No início, a gente oferecia o banho até uma determinada idade. E aí depois, com os estudos que eu fiz fora, né, e juntamente com a minha irmã, que a minha irmã, ela é a coordenadora geral, né, a minha pedagogia, ela é administrativa, né, e a minha irmã é a pedagoga geral, mesmo. Exatamente. E aí, no bom senso, que a gente limitasse esses banhos, porque isso fora do Brasil é inadmissível, não existe banho dentro da escola em outros países, não existe. E aí, estudando, conversando com a professora, e eu disse que nós dávamos banho até uma determinada idade. Ela ficou chocada. Sério? A professora ficou chocada. Chocada ao ponto, tira isso agora. E eu falei, professora, assim, primeiro, né, culturalmente falando, é uma outra cultura, sim, né? Sim. E outros pais trabalham, tem crianças que ficam 13 horas com a gente. E ela, assim, inadmissível. É inadmissível você dar banho numa criança. Porque primeiro tem a parte legal, porque tudo primeiro não tem essa coisa do brasileiro, que essa coisa afetiva. Sim. Né? Então, primeira coisa legal. E se aparecer qualquer vermelhinho numa criança quando está no banho, é um processo pro resto da vida. Então, assim, primeiro, ela legalmente falando, isso não existe. Não existe. E aí, esse é o momento que o pai e a mãe deveria, porque como essa vida, né, a vida tanto do pai e da mãe é muito agitada, é um momento 1 a 1 que você tem com essa criança. Então é o momento de você interagir com o seu filho. Então ela me deu essas duas vertentes da qual eu não deveria apresentar o banho
né, na escola. E assim, mas ela ficou brava, pensa numa professora brava, ela, que loucura isso. E aí eu conversando com a minha irmã, né, e assim, depois de passar tanto tempo fora, e eu vim com aquela mentalidade, não, vamos tirar esse banho agora, porque... E é claro que você tem que, tudo que eu aprendi fora, que eu morei nesses 4 países... Então você tentou trazer essa exatamente. É claro que na hora que você vai introduzir na sua própria cultura, é difícil, porque não dá pra você mudar de uma hora pra outra, é um processo lento, né, e aí de comum acordo, eu e minha irmã, não, vamos fazer até um determinado idade, porque assim, porque as nossas crianças, assim, a gente tem uma grande número de crianças que passa muito tempo na escola, então ela precisa desse contato, né, com as tias. Não, é higiene também. Você imagina uma criança que está na fralda. Exatamente. Então, pensando nessa parte afetiva, sim, mas quando você pensa na parte legal desses profissionais, né, fora do Brasil, eles não, pode pagar, não existe banho. E para você levar uma criança no banheiro, você precisa de 2. Por exemplo, na Austrália, você não vai com uma criança só no banheiro. Risco de acontecer alguma coisa, você tem um álibi. Então, assim, exatamente. Então, assim, legalmente falando, eles pensam nessa parte legal e depois vem o afetivo. Culturas, né? É o que eu falo. Culturalmente falando, criança, ela é igual em todo lugar do mundo, mas culturalmente falando, que vai influenciar as regras da escola, da educação. Exatamente. Agora eu tenho uma outra... Essa aqui eu vou até ler, tá, gente? Porque é uma que eu criei e ficou um pouco pesada essa pergunta. Como que as festas de cunho familiar, Dia das Mães, Dia dos Pais, tendo em vista os novos arranjos de convivência patrimonial, homem com homem, mulher com mulher, o pai que acabou de se separar, como que vocês trabalham isso dentro da escola? Por exemplo, Dia dos Pais, aquela criança não tem o pai, o Dia dos Pais e aquela criança tem 2 mães por questões delas. Como vocês trabalham isso na escola? Olha, é um tópico muito delicado. Imagino. Né? Eu acho que, principalmente com nossa última eleição, foi um dos tópicos que deu... Bateram muito em cima, né? Deu uma ênfase gigantesca. Gigantesca. E assim, primeiro que nós seguimos o norte, que é a nossa Secretaria de Educação. Todo ano a gente tem essas... esse norte, o que devemos ou não fazer. Claro que nós somos uma escola particular, nós temos o nosso próprio currículo, mas ainda assim nós seguimos uma hierarquia maior que a secretaria, o MEC, enfim. A criança, eu costumo dizer assim que a criança, a partir do momento que ela começa a perguntar, é porque ela está pronta para escutar. É claro que se ela fazer uma pergunta, você não precisa dizer o beabá inteiro. Sim. Você vai semeando e vai vendo até onde essa criança vai chegar. E é muito engraçado que nós, adultos, nós já estamos contaminados pela sociedade e a criança não. Então ela vê tudo isso de uma forma muito mais pura do que nós adultos, né? Então assim, ela não é tão, ela não julga como nós julgamos, né? Então assim, mas assim, o nosso ponto de partida é a secretaria, os documentos que nós recebemos. Por exemplo, desses anos já teve, vocês agora não podem colocar banheiro feminino e masculino, teve várias coisas que nós temos que seguir. Então assim, nós temos a opção de fazer uma festa família, ou comemoração do Dia dos Pais, ou das Mães. Só que assim, é tudo muito polêmico, porque se você pensa, não vamos fazer o Dia dos Pais porque tem algumas crianças que não tem o pai, mas tem as crianças que têm os pais também. E aí a gente decide, vamos fazer a festa da família, mas você entendeu? Então é um assunto tão delicado. É cultural, o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Exatamente, que assim, a criança que infelizmente ou felizmente, enfim, que não tem ou o pai ou a mãe, ou independente de ou 2 pais ou 2 mães, a gente precisa entender, e ela é madura o suficiente para a gente começar a plantar
essa sementinha, né, na cabecinha dela que, olha, o papai não vai poder estar, mas, né, a mamãe, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa dialogar com essa criança desde muito cedo. É claro que você não precisa ser tão a fundo. Você vai jogando essa sementinha para uma hora... Eu acho que a própria família tem que trabalhar com também, certeza, né? Com certeza. Eu tenho tem um artigo na Constituição que, para mim, ele eu uso sempre e para mim ele é um norte que assim, eu uso o tempo todo, né? É um artigo 205 da Constituição que diz que a educação, né, é dever do Estado, da família com colaboração da sociedade. Sim. Sem esse tripé, não existe educação, porque não dá pra gente jogar toda a nossa educação de um país no governo. Não dá pra gente jogar só na família e não na sociedade. Então, assim, é um conjunto. Uma hora que o nosso país entender que a nossa educação é um tripé entre família, sociedade e escola, Estado, né? e o Estado, a coisa vai começar a andar. Então, assim, então é necessário sim, porque as crianças, elas vêm com questionamento. Eu não digo, na educação infantil, ela é muito mais sutil. Sim, né? sim. Na educação infantil, a gente não tem esses grandes Problemas, dúvidas. A gente não tem essa coisa. Mas assim, a partir do fundamental é que a coisa vai indo para um caminho diferente. E desculpa, não dá para você simplesmente dizer que não está acontecendo, porque está acontecendo e está aí. Né? Então, mas as crianças, assim, elas são maravilhosas, elas têm essa pureza que elas resolvem as coisas, eu costumo dizer, se a gente dá o nosso problema para uma criança de 5, 6 anos, ou 4, resolve com uma facilidade, porque eles veem a coisa sem a maldade do adulto, né? Porque o adulto já está contaminado, né? E a criança, ela consegue resolver, né? Assim, de uma forma maravilhosa e com outro olhar. Então, assim, é um tópico muito, 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 assim, delicado e que, assim, que ele ainda só tá no começo. Ele só tá no começo, mas a gente tem que encarar com a maior naturalidade possível. E se a criança perguntar dentro de casa, tem que responder. Sim. Né? Você vai jogando, é claro, como eu disse, você não vai já dizendo tudo, mas... tentando mostrar devagarzinho. Exatamente. E se ela continuar a te perguntar, a gente continua. Aí no momento que ela tá satisfeita, você para. Sim. Porque se não for dentro de casa, de novo, eu não digo na educação infantil, vai ser na rua. Sim, sim. Então é melhor ser dentro de casa, com o respaldo do princípio da família, do que de uma forma distorcida na rua. Então não tem como você simplesmente não dizer que não está acontecendo, porque está acontecendo, sim. Né? Tá acontecendo. Então a educação infantil, ela é muito mais sutil, Mas assim, eu sou a favor, sim, das festas, das comemorações. E assim, a quantidade de criança que hoje não tem mais o pai e a mãe dentro de casa, ou de repente ter 2 pais ou ter 2 mães, é muito maior. Então a gente precisa ser trabalhada com o maior respeito do mundo. Eu acho que quem tem uma maneira de viver desse jeito, 2 mães, 2 pais, quando eles assumem isso e vão atrás de algum método de ter filho, ou inseminação, sei lá, outros métodos, adoção, eles já sabem que vão ter que resolver esse problema perante os amiguinhos da escola, então eu acho que já tem esse trabalho. Com certeza. É querendo ou não, pra mim, que eu vejo de fora, eu tinha que saber. Não, exatamente. Mas assim, trabalhar com a criança é muito gostoso. Sim. E assim, é por isso que a gente tem que trabalhar junto com os pais. O pai sempre tem que estar na parceria, porque o pai acaba sendo o principal foco, Sim. Né? Porque a criança, ela tá totalmente pura, assim, né? Sim, sim. E a gente precisa entender o que está acontecendo realmente através dos pais, para que qualquer agravante ou qualquer coisa que saiu fora da rotina, para que pra gente ajudar. Cada criança ser tratada, né? Com sua individualidade respeitando. Exatamente. Vamos lá, agora vamos falar de algumas novidades, né? Que você já quase furou essa minha pergunta, Dani. Pois é. As novidades da Comida da Alegria. Você foge minha pergunta, Dani. Exatamente. Ei, escola inteligente e filho sem fila. A escola da inteligência. Escola da inteligência, Escola da isso. inteligência. Conte um pouco de cada um deles e em 2019 temos novidades. Exatamente. Então, nós tivemos o prazer de fazer uma parceria muito bacana com a Escola da Inteligência,
que é uma filosofia totalmente focada pelo sócio emocional. Isso não quer dizer que vamos educar de uma forma, não, olha, a gente vai ensinar para falar obrigado, para falar, esse não é o foco. É claro que, né, a gente tem esse respaldo, a gente sempre tem que estar ajudando, né, porque a criança ela tá se desenvolvendo, mas ela foca no socioemocional da criança, que hoje, bullying, mais uma vez, Sim. nós estamos preparando essa criança para o fundamental. Então, ele é trabalhado essa parte socioemocional, que é uma coisa que a gente vem, que ao longo dos 24 anos é o que minha mãe e minha irmã, porque como eu passei muito tempo fora, né, na verdade, antes, só para sair um pouco, quando nós inauguramos a escola, era eu que estava, né, eu trabalhava com os pequenininhos, mas a minha irmã, que já era formada, e a minha mãe, juntamente com a minha avó e juntamente com a minha tia. Então era uma escola totalmente familiar. A minha avó ficava na cozinha, a minha tia também dentro da sala de aula, eu dentro da sala de aula, a minha irmã na sala de aula e minha mãe na parte da direção, né? E a minha avó, na década, quando ela teve minha mãe, no final da década de 50, ela voltou a trabalhar e aí ela precisava de alguém para cuidar da minha mãe. E a minha mãe teve essas cuidadoras, né? E a minha mãe foi maltratada. E a minha mãe, se você começar a conversar com ela conta essa história como se fosse ontem, assim, exatamente. Então, isso ficou muito forte da minha mãe. E aí a minha avó acabou largando o trabalho, né, por conta desses episódios, e a minha avó passou a se tornar cuidadora. E hoje nós temos uma das duas crianças que minha avó cuidou, eles têm filho na nossa escola. Um se formou o ano passado e o outro ainda tem filho. Então é muito legal essa coisa da geração, porque a minha avó cuidou deles e hoje a gente que tá com os filhos dele. É muito bacana. E aí foi tudo uma junção da minha irmã também ter toda essa decepção de trabalhar nessa escola particular e também de ver maus tratos dessa outra escola. Então foi essa junção, foi aí que nasceu. Então foi uma escola, sempre foi muito afetiva e muito familiar. A ideia de vocês é ser uma escola familiar. Exatamente. Então, eu vejo isso, então, até o tratamento que vocês têm com colaboradores de vocês é muito legal. Ah, não, a gente precisa, né? A gente precisa ter essa união, porque são crianças, né? A gente precisa estar num ambiente familiar o tempo todo, porque a gente está trabalhando com crianças. Então foi a partir daí, né, que a gente começou com toda essa história. E a Escola da Inteligência pra gente foi chave de ouro, porque foca muito o sócio emocional. E é muito bacana, assim, porque assim, a gente tem o privilégio de poder levar os nossos funcionários para palestras Augusto Cury, que não é uma coisa... Sim, já tive o prazer de muito acompanhar. caro! É muito caro! Sim. Assim, é caro assim. Dentro do parâmetro exatamente. Por exemplo, não teria como eu conseguir arcar com os funcionários. E eles dão respaldo inacreditável. E assim, os funcionários, eles saem de lá, as meninas saem de lá, assim, com o olho brilhando, porque você escuta, cada vez que você sai de uma palestra do Cury, você sai meio que pisando em nuvem, sabendo, meu Deus, eu realmente tô aonde eu quero estar, é muito gostoso. Então, assim, é fundamental, né? É fundamental. Então, pra gente é maravilhoso. Trabalhar com Cury é um sonho que está se realizando. Está se realizando. O Filho Sem Filho é um aplicativo que ainda ele, embora já tenha um tempo que a gente já tenha adquirido ele, ainda não é uma coisa muito que a gente usado. Eu mesmo não uso. Então, assim, mas assim, a gente pretende em 2019 ser uma coisa muito mais ativa, porque a gente tem essa preocupação do pai não ficar esperando no portão por conta de violência e todos os outros esses fatores. E assim, só que assim, tem vezes que parece que é uma coisinha. O pai tá chegando, precisa trocar fralda. Sim. Então, assim, principalmente na parte Mas eu acho do que berçário. Existe um contato. Pois na parte do berçário é inacreditável. É de não acreditar. Sim. É de acontecer alguma coisinha e a criança tem que ser trocada. Mas assim, a gente não quer que o pai fique esperando. Então essa foi quando a gente pensou no aplicativo, para que o pai realmente não esperasse, principalmente pela questão da segurança, né, que a gente sabe que nos dias de hoje está muito complicado, aqui o bairro não é fácil. Então a gente tem essa preocupação.
E eu sou formada também em matemática, sou apaixonada por números. Pois é, sou apaixonada por números. E o inglês também, que eu tenho morado muito fora, enfim, que é a minha segunda língua. E são projetos assim, porque não foi feito antes. Já por ser formada, né, e ter o inglês muito forte em mim. São questões assim de preocupação, né? Como é que a gente vai fazer um programa para que não se seja de uma forma maçante com a matemática, né? Porque quando a gente pensa em matemática, a maioria das pessoas vai pensar fórmulas, equação de segundo grau, e a matemática não, né? Ela está indo no nosso dia a dia, então ela é abordada de uma forma diferente para as nossas crianças. Mas assim, o foco sim é desenvolver outras habilidades dentro do campo da matemática, mas em outras também, mas é uma coisa assim que também eu sou apaixonada. E o inglês também, só que a preocupação é de não se tornar, e não é o foco, de uma escola bilíngue, porque assim, é o que a gente se vê muito. Vocês querem implantar o inglês, mas sem ser aquela obrigação. Exatamente, porque assim, eu fico muito preocupada por ter o inglês como minha segunda língua muito forte, porque assim, hoje se banalizou a escola bilíngue, né? Porque eu posso nomear pouquíssimas escolas no Grande ABC que são bilíngues, pouquíssimas. É claro que eu não vou dizer nome, mas pouquíssimas. Eu vou dizer que menos de uma mão são escolas bilíngues. A gente tem que tomar muito cuidado porque se banalizou. E eu acho que logo vai ter uma fiscalização, deveria-se ter uma fiscalização, porque vende o que não é. Porque o que é uma escola bilíngue, né? Eu preciso ter um professor bilíngue, eu preciso ter um professor de fora, eu preciso ter um acompanhamento, a grade curricular tem que estar numa segunda língua. Não é você ter simplesmente só uma hora a cada semana que você vai conseguir com que a escola se torne bilíngue. Então, assim, ainda não tem uma fiscalização, e não digo municipal, eu digo de uma maneira geral, né, que se banalizou muito. Então, eu sempre tive essa consciência de não colocar a escola bilíngue. Nós não vamos colocar a escola bilíngue, mas o foco sim, eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela é do Paraná. É uma das minhas melhores amigas, nós moramos juntas, eu morei 4 anos em Boston, e ela passou pela Harvard, e a gente está desenvolvendo um projeto, né, para a educação infantil, no desenvolvimento do inglês. Porque assim, o foco, e hoje a gente tem um novo documento que se chama BNCC, que é a base curricular, que vem muito forte também o inglês, né, no novo documento. E assim, a nossa preocupação não é que a criança vá para Disney, por exemplo, o inglês de Disney ou para viajar. A preocupação é que o inglês ele seja do dia a dia da criança. É como se você abrisse o dicionário e na porta tivesse uma outra palavrinha, por exemplo, que seria o inglês, na verdade. É como se a criança entendesse que é a forma que ela entende, que é mais uma palavrinha para o vocabulário. Né? Então, esse é o cuidado. Eu não queria fazer uma coisa que quer tornar como obrigação, e sim como uma diversão, alguma coisa assim. Exatamente. É que como você introduziu o inglês como uma segunda palavrinha. É assim que eles leem, né? É uma segunda palavrinha para o meu vocabulário. Bom, em vez de falar isso daqui, né? Em vez de eu falar isso daqui, eu posso usar não só como uma mesa, mas isso aqui também é uma table. Então, sim. Mas se você olhar minha filha de 3 anos que acompanha o YouTube, ela sabia todas as cores em inglês e não sabia em português. Exatamente. Então, se a gente parar e pensar, já era uma segunda palavrinha. Com certeza. Vocês só querem agregar um pouquinho mais, Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre me preocupei com essa coisa de como que nós vamos colocar o inglês. Né? Porque, e ainda pelo esse nosso novo documento da BNCC, ele está saindo como matéria, né? Ele vem como idioma mesmo. Né? Então, isso é muito, para mim, é muito grave. Essa coisa de colocar como bilíngue, porque não é, né? Entendi. Então, assim, é um projeto que tá aí, a gente tá terminando, assim,
Estamos no Tá processo de desenhando. desenvolvimento, estamos desenhando. Sim. E vai ficar muito bacana, né? Porque a gente acredita que ele tem que ser de uma forma sutil, né? Para você implantar no dia a dia. E não que seja uma matéria fora, né? Sim. Não que seja fora da grade curricular. Então, assim, é muito bacana, assim. Como é diversão, é mais gostoso, não, né? com certeza. Pra dar como E aí diversão. criança não tem outra maneira, né? Dessa forma, Sim. não tem outra maneira. Ela tem que buscar, nós como escola, o papel da escola é fazer com que a criança, não fazer, né, mas dar mecanismo para que a criança ela se torne um cidadão crítico, que desenvolva, que tenha a sua própria Sim, o patamar de cobrança. Exatamente. Dani, como que é emocionalmente, hein? Quando aquele aluno se despede Meu em vez do Deus. comer da alegria. É muito difícil, Você difícil. cria Porque, uma meu vida com Deus, eles, né? Dependendo da eles idade que passam entrou. mais tempo com a gente. Exatamente. Essa turminha que também está se formando agora é uma turminha que vem lá do berçário. Quer dizer, é muita coisa que você passa junto. Nós passamos muito tempo com eles, Sim. muito mais que os pais, né? Porque, e assim, é o dentinho que cai, é o andar, é o desfraldamento, são descobertas, brigas, mordidas, tudo com a gente. É muito difícil. E assim, e passa um filme na cabeça. É muito difícil. É muito difícil. Todo ano é uma muito... choradeira. Meu Deus. E assim, eu que minha mãe costuma dizer que eu sou a parte mais razão, mas assim, é muito difícil, porque vai passando um Sim. filme na sua cabeça, né, dos primeiros passos, dos conflitos que teve, assim, eu digo assim, o conflito de uma maneira Geral, né? de maneira geral. Essas crianças passam horas com a gente, porque geralmente o pai pega em casa, passa um tempo que ele já tá dormindo, e com a gente passa assim o dia, são descobertas, assim, então assim, é muito difícil, mas é muito bacana que nós temos vários veteranos que o tempo inteiro eles estão nos visitar. Sim. É muito gostoso, o tempo inteiro a gente tem muito veterano, muito, e a minha irmã, ela tava idealizamos projetos com os veteranos e assim, vai ser muito bacana, mas assim, é muito difícil e passa um filme que a gente não não dá nem para descrever, para você ver como eles, né, chegaram pequenininhos, indo embora assim, já pronto pro primeiro ano, e é muito difícil. Dani, eu vou fazer uma função sua agora. Eu tinha uma pergunta aqui, que é: sou pai e procuro um colégio para o meu filho. Por que devo escolher o Cometa Alegria? Não, você vai responder, não, sou eu. Todos os entrevistados que eu trago, eu conheço. Eu não trago qualquer um aqui. E minha filha está completando 1 ano dentro do Cometa da Alegria. Eu, mais do que ninguém, eu posso te falar. Minha filha evoluiu, ela saiu da fralda. Ela está cada dia mais me surpreendendo. A responsabilidade que vocês têm com o meu objeto maior, que é a minha filha. Com certeza. Eu falei que eu ia elogiar 2 professoras, eu aumentei, 3. Essa eu faço questão de falar. É a Regiane, é a professora Val. Toda vez que minha filha chega com o cabelo penteado, quem fez isso? A Proval e a Ariane. Porque são as 3 diretamente que estão na sala. Você vai ter que falar de tudo, se esquecer. Tiago, parceiraço, é o cara que eu vou buscar, me dá aquele abraço. A Tierusa também é quem comunica a gente, quem faz o trâmite mais administrativo. Então, assim, eu sou pai, eu tenho 2 filhas, me arrependo muito de, na minha mais velha, não ter situação na época, disponibilidade ou até interesse em colocar numa escola como a Cometa da Alegria. E graças a Deus, para minha segunda, eu estou dando essa oportunidade. Então, é por isso. Eu estou super tranquilo, por mais que minha esposa fique que nem o Big Brother, olhando as câmeras da escola, eu sou super tranquilo. Já aconteceu de eu atrasar e vocês com toda a paciência, nem perguntaram por quê. Então, assim, por diversos motivos, eu indico a Cometa da Alegria, sem contar que financeiramente não é tudo aquilo que eu desenhava na minha cabeça, não. A gente às vezes fica com medo, nossa, vou pôr, e a minha filha fica em período integral, ela fica das 8 até as 6 horas da tarde, 5 e meia da tarde. E não é tudo isso não. Então assim, eu imaginava um negócio que não foi. Então por isso que eu indico a Cometa da Alegria. É uma escola maravilhosa, vale a pena, as crianças aprendem, tudo que a gente precisa. Então eu, como um cliente do Cometa da Alegria, eu super indico. Agora, Dani, nome de uma por uma, agradecendo a sua equipe, que é maravilhosa. A gente tem muita sorte, assim, de ter uma equipe que, assim, que abraça,
que ó, principalmente, né, eu falo as tias, e tem mais uma aí, a tia Fabi, né, que fecha a tia Fabi. Tia Fabi. Ela também, ela é maravilhosa, ela tá terminando a pedagogia dela, e assim, ela é maravilhosa, ela é super aplicada, né, não que todas elas têm, sim. mas né, a tia Fabi, ela também, ela é maravilhosa, esse grupo, tanto as outras também, que eu também já vou falar. É bom mesmo. Pois é. Então, é muito bacana a preocupação. A tia Val, a tia Rê, na hora que tem que ser firme, sim. Elas são... E é muito bonitinho, porque ainda assim, elas sendo firme... É porque existe dois jeitos de ser firme, né? E ainda assim, as crianças estão beijando. Então, é a coisa mais linda do mundo, assim. Então, tem esse cuidado também, não só da parte pedagógica, mas esse cuidado materno que eles precisam, né? Eles precisam, não é só porque tá numa escola que tem que ser... Não é só por dinheiro, né? Com certeza. E assim, mas eu digo pra você, assim, existe público pra todos. Então, assim, não só no Cometa, nós temos uma filosofia, e tem outras escolas que tem outros perfis que, de repente, o pai acaba se identificando, né, com o outro. Mas, assim, a gente pega muito nessa parte efetiva, porque é a fase, né, mais importante da vida de uma criança dentro do âmbito escolar. E elas são, assim, maravilhosas. E cada um tem o seu papel, né? Então, isso que é muito bacana dentro dessa fase. Então, né, no maternal, né, que a tia Rê, a tia Val, a Ari e a Fabi, que são, assim, cada um com a sua característica. E assim, é uma união muito bacana, né? Não tem essa coisa de... É claro, isso você imagina, você passa... mais de 40 horas junto, claro que se dentro da sua família você tem, então às vezes, não vou falar que, nunca, é claro que tem, mas assim, mas o legal é como tem essa, conexão, sabe, esse casamento entre elas que é maravilhoso. E aí tem as tias do B1, que é onde tudo começa, que são maravilhosas. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu lembrar. Tem a tia Neuza, a tia Svanete, a tia Eliane, a tia Elizabeth, a tia Raquel, a tia Karina. Essa é o B1, são os bebezinhos. Tá. Eu espero não ter esquecido nenhuma. Esquece sua mãe e seu irmão. Esquece os colaboradores. Gente, aí, se ela esquecer, é que a pressão aqui tá forte. Exatamente. Aí vai ter a outra fase, que é a tia Pri, que é maravilhosa também, a Thay, a tia Vivi. Pois é. E aí tem as tias que é do maternal, e aí vai ter as tias, as próximas, que é a Pro Aline, a tia Eda, que são maravilhosas. Aí tem a Pro Elaine, a Pro Dani, deixa eu ver, aí tem a parte da recreação, que dá todo auxílio, que é a outra Pro Pri. Temos a tia Carol, que ela é a molecona ela que da corda. A tia Carol, exatamente, a tia Carol, a tia Vera. Temos a tia Adriana, a tia Selma, a tia Rosa, e aí a gente também tem que é claro que é tudo previsto, né, na lei, tudo bonitinho, mas assim, não é só, a gente sabe que tem leis, e as leis geralmente não são cumpridas, né? Mas assim, não é só por ser legal, mas a gente tem a tia Mara, que ela só cuida da parte do lactário, né? Legal. Só cuida da parte do lactário, que isso é mamadeira e suco, né? Então assim, é tudo muito... maravilhosa também, a higiene impecável. E aí tem a tia Elisete, que só fica na parte da cozinha. E aí tem a nossa nutricionista também, que é maravilhosa, que o ano que vem ela também tá com a gente, o filho dela vai estar lá. Legal. Maravilhosa, a nutricionista Débora. Temos a psicóloga, que é maravilhosa. Ela é a Thaís, que ela também tem um consultório dela. Enfim... E aí temos os nossos professores extras, né, que é o professor Felipe, que já deu aula em vários lugares, é maravilhoso também. Tem o irmão dele, que também é tudo família, né? Agora eu fiquei em dúvida quem é qual. O irmão dele, que é de Taekwondo. Aí temos a Pro de balé. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. Eu espero que não. Peruja, Thiago. Aí tem o Thiago, que é o nosso faz tudo, que é maravilhoso também. A portaria. Eles sempre estamos chamando, que qualquer coisinha. Qualquer coisinha. E a Tcheruja, que é nosso braço direito e esquerdo, que é outra maravilhosa. Não, exatamente. Minha mãe e minha irmã, que são, né, a idealizadora, assim, a minha mãe, que já vinha muito forte nisso, mas a minha irmã comprou as duas, assim, né,
pro nascimento do Cometa, que foi em Santo André, né? Não foi nem aqui, que depois de um tempo minha irmã teve filho, enfim, minha mãe quis vir aqui mais pro bairro. Então, ao todo, são 24 anos, né? É uma vida, assim. Mas, assim, a educação infantil e a área da educação é realmente para quem ama. Não dá para você só gostar, né, dessa área. Você tem que amar, porque todos os dias são uma aprendizagem é uma aprendizagem diferente, é construção, e a gente precisa ter muita paciência com eles, a gente precisa, porque cada um no seu tempo. Então, assim, você precisa amar, né? Como toda profissão, né? Às vezes me perguntam sobre, eu sei o que eu vou fazer na faculdade, isso dá dinheiro. Se você for pensar qualquer profissão. Se será que dá dinheiro, você já está indo para o caminho errado. Faz parte, mas você já está indo para o caminho errado, porque se você não amar, qualquer coisa que você amar, a coisa dá certo, independente de você ter todo esse retorno financeiro, porque você tem um retorno que esse é impagável, Sim. que é a sua realização de você levantar todos os dias e dizer, olha, que bacana que eu vou fazer o que eu amo. Sim. Financeiramente é tudo isso? Não. Mas é uma coisa que você ama é um patamar, é um outro patamar. E assim, eu tenho casos de amigas que têm salários exorbitantes e que não estão felizes, e tá aí, né, com depressão. Já você fazendo o que ama, às vezes você já tá né? Complicado. Agora imagina se você não ama. Então assim, é uma equipe é uma equipe muito... É muito gostoso de se trabalhar, uma família assim, que assim, todo dia é uma coisinha nova, a gente tem tem os nossos perrengues, mas é tudo acolhido com muito amor, é o que a gente acredita, porque sem isso não tem condição, né? Dani, você abrilhantou meu ano, Obrigada, sabe por qual motivo? Eu você é a agradeço. última entrevistada do ano. Mentira, sério? Semana que vem eu vou estar contando uma historinha, relato de vida pessoal, que espero poder ajudar alguém. E daqui 5 dias é Natal. É Natal. E eu quero que você deseje um Feliz Natal, meus amigos. E assim, falar de verdade, Dani, eu te liguei. Dani, eu preciso de você. Eu quero você aqui. Nossa, de pronto, já se chamamos no WhatsApp, a gente já se conhecia, mas não tinha esse contato todo. Exatamente. E você veio aqui e tá brilhantando meu canal, passou toda a história do Cometa da Alegria. Eu sou um fã número 1 do Cometa da Alegria, porque vocês cuidam da minha filha. E nada melhor do que eu encerrar o ano com o último entrevistado hoje com a Dani. Obrigada. E daqui 5 anos o Papai Noel, Dani, vai te trazer toda a iluminação do mundo para sua vida. E que esse ano de 2019 seja mais próximo do Cometa da Alegria do que foi em 2018, do que foi todos os 24 anos que já se passou. É verdade. De coração, obrigado pela sua disponibilidade. Mandar um abração pra tua mãe, pra tua irmã. Tudo bem que eu consigo fazer isso todo dia, né? Porque minha filha não para, tá parando agora a escola, só nesse finalzinho de ano, já volta no mês de janeiro. Porque é o período integral, né? Nesse sentido. E agradecer de coração, Dani, por você ter disponibilizado. Nós somos apaixonados pela educação. É uma coisa assim que a gente... É muito gostoso, porque eu costumo dizer que é a única, acho que, profissão que nós vamos plantando, a gente consegue ver o resultado, e basicamente diariamente. Sim. Então é muito gostoso. E eu tenho que agradecer, assim, em nome da minha mãe, da minha irmã, a gente deseja... a gente só está se estreitando esses laços, porque eu vou continuar com vocês. Com certeza, é uma honra. É uma honra e a gente sabe desse peso, né, dessa confiança do bem maior, né, que são as nossas crianças, não só no âmbito familiar, mas elas são o futuro da nossa nação, né? Então a gente precisa semear coisas boas, as crianças do Brasil, ajudar para que se tornem cidadãos do bem, estruturados, né? Porque o nosso país precisa disso, né? Não só o nosso, mas como os outros, mas esse é o papel da escola também, né? Ajudar com que a criança, exatamente, se torne um adulto que é pronto, né, para o mercado de trabalho, para a vida adulta, com mais segurança, né, com mais firmeza para enfrentar esse mundo aí, porque não é fácil. Sim, não, né? Então eles precisam de uma estrutura sólida. Sem uma estrutura sólida é impossível, né, você se tornar um cidadão de bem. Mas eu agradeço. Gente, Dani Mendes, Cometa da Alegria, super indico. Eu, do fundo do meu coração, Feliz Natal para todos vocês. Semana que vem eu tô voltando para desejar Feliz Ano Novo, tá? Vocês não estão livres de mim não, gente. Um abraço. Ó, como a Dani, ela
Tem um pouquinho de vergonha. Agora eu vou contar no finalzinho. Eu vou fazer os 2 dedos hoje. Se inscreva aqui aperta o sininho, tá? Alex Oliveira foi em cima dos meus dedos. E não esqueça do joinha. Pode ser assim também, se não gostou, a gente aceita tudo, mas de preferência isso aqui. Gente, um abraço, até semana que vem. Feliz Natal para todos vocês. Um beijo no coração.